Diário de um Mago Morto. Capítulo 11. A primeira aula pública de Saul não foi outra senão o estudo de escrita mágica. A aula não foi ministrada por um verdadeiro mago, nem mesmo por um aprendiz de terceiro grau. Era ensinado por um aprendiz de segundo grau, de aparência simples e sem características distintivas. Sua atenção claramente não estava em ensinar. Era óbvio que ele estava ali apenas para ganhar créditos de magia. Ele falou rapidamente e não permitiu que ninguém fizesse perguntas. Depois de levantar a mão pela terceira vez sem ser notada, Kelly inchou as bochechas em frustração. Certo, agora, alguém se sente tonto, até mesmo enjoado? O aprendiz de segundo grau que dava aulas finalmente levantou a cabeça e fez uma pergunta ao grupo. 7 ou 8 alunos na sala grande levantaram a mão. Eram todos claramente novatos. O aprendiz zombou com uma força mental dessas, eu realmente não sei como você passou no teste de admissão. Ele bateu o livro grosso no púlpito com um estalo alto, endireitou-se e cruzou os braços na frente do peito. Escrita de Noé. A linguagem mais comumente usada e fundamental entre os textos bruxos. Se você não consegue nem olhar para esses caracteres por mais de uma hora, sugiro que desista de avançar para o segundo grau. Aqueles que haviam erguido as mãos timidamente as esconderam debaixo das carteiras com os rostos vermelhos. Alguns estavam visivelmente insatisfeitos, mas nenhum ousou protestar abertamente. O aprendiz de segundo grau bateu os nós dos dedos na capa do livro em um ritmo constante. Isso é básico demais. Não há realmente nada para explicar. Quando você volta e estuda sozinho, só quem consegue olhar o livro por pelo menos meia hora sem ficar tonto pode ser considerado passável. Claro, quanto mais tempo, melhor, mas não se esforcem demais. Prefiro não ver metade de vocês morrer tão cedo. Por que esse cara de repente começou a agir de forma tão gentil e a dar conselhos? Saul tinha certeza de que tinha outro motivo. Com certeza, a próxima coisa que o aprendiz de segundo grau disse foi: se você é realmente tão estúpido e precisa me fazer perguntas, certifique-se de trazer cristais mágicos ou créditos em troca. Seu olhar pousou em Kelly, que havia tentado levantar a mão diversas vezes, e ele ergueu uma sobrancelha para ela. Embora eu duvide que algum de vocês tenha dinheiro agora. Só um monte de cogumelos pálidos. Com um bufo frio ele pegou seu livro, levantou o queixo e saiu com arrogância pelas portas da frente da sala de aula. Cogumelos pálidos? Kelly virou-se para Saul, confusa. O que isso significa? As memórias fragmentadas de Saul não tinham resposta para isso. Mas um aprendiz de primeira classe sentado no fundo, claramente não um novato, levantou-se enquanto guardava seus livros e respondeu a Kelly. Cogumelos pálidos. Os mais fracos. Os menos valiosos. Também os mais saborosos. A sala de aula esvaziou-se com um grande arrastar de pés, deixando para trás apenas o grupo de novos aprendizes. 12, que tentará conquistar Kelly no dia anterior, correu até lá. Seu amigo Rock seguiu timidamente atrás dele. 12 puxou a manga de Kelly e disse: Kelly, por que você ainda está saindo com ele? O que você quer dizer com isso? 12 vira com os próprios olhos como Saul lidara com Duke no dia anterior. Ele nem ousou encará-lo. Tem um veterano de segunda categoria querendo matá-lo. Você não quer se envolver nisso. Ele não ousou falar sobre a suposta trapaça de Saul no vestibular enquanto ele estivesse lá. Ele imaginou que contaria a Kelly em particular mais tarde e tentaria convencê-la a ficar longe de Saul. Talvez até mesmo a se mudar da casa ao lado para evitar ser implicada. Você acha que os outros vão nos tratar bem? Kelly disparou. Cogumelos pálidos. Com seus livros agarrados nos braços, ela girou nos calcanhares e foi embora, imitando perfeitamente a postura desdenhosa do aprendiz de segundo grau. Agora que Kelly não estava mais protegendo, 12 rapidamente deu alguns passos para trás e olhou para Saul com cautela. Saul abaixou a cabeça, pegou seus livros e papéis da mesa e passou direto por 12 sem nem mesmo olhar. Depois que Saul foi embora, 12 se virou furioso e disse a Rock: Você viu isso? Ele me ignorou. Rock franziu a testa. A gente devia ficar longe dele mesmo. A segunda aula pública começou meia hora depois. Era uma aula de meditação. Seguindo as instruções do manual do aprendiz, Saul pegou a bola de cristal recém-distribuída e foi para outra grande sala de aula. A sala de aula tinha formato de leque, com bordas mais altas e cantos mais baixos. Almofadas grossas estavam espalhadas pelo chão, e muitas pessoas já estavam sentadas. Saul até avistou alguns aprendizes de segundo grau entre eles. Ele encontrou um espaço para sentar e deixou espaço ao lado para Kelly. Mas assim que ele se sentou, o novo aprendiz à sua esquerda silenciosamente pegou sua bola de cristal e foi embora. Tão infantil, pensou Saul, revirando os olhos para si mesmo. Ele não era um garoto de 12 anos. Uma exclusão mesquinha como essa não o afetava. Pouco antes da aula começar, Kelly, com seu cabelo trançado balançando, sentou-se ao lado de Saul com um baque suave. Sem dizer uma palavra, Saul deslizou o livro que estava pressionado contra a almofada à sua direita para dentro da bolsa. Perguntei o preço, Kelly respondeu. Eles são ladrões. Você tem cristais mágicos? Os novos aprendizes ainda não tinham créditos. Usei dinheiro de bolso para trocar por um. A hora da aula logo chegou e depois passou, mas o instrutor ainda não tinha aparecido. Os novos alunos começaram a sussurrar. Os aprendizes mais velhos simplesmente permaneceram sentados em silêncio, com a cabeça baixa. Saul abriu seu manual de meditação.
A cada poucas páginas, ele continha ilustrações estranhas e caóticas. Olhar fixamente para uma dessas ilustrações por apenas alguns instantes foi o suficiente para fazer sua cabeça girar e seus olhos embaçarem. Era ainda mais desconfortável do que ler a escritura de Noé. Saul evitou cuidadosamente as imagens e se concentrou apenas no texto. Mas a escrita era obscura, com muitas palavras desconhecidas que ele não conseguia reconhecer. Assim como quando viu o livro pela primeira vez ontem, Saul franziu a testa. Por fim, passos soaram novamente. Saul olhou para cima e viu uma bela loira e alta entrando, segurando a coleira de uma criatura que parecia uma mistura de lagarto e crocodilo. Ela foi direto para o canto da frente da sala de aula, soltou a guia e ficou parada com as mãos na cintura. Iniciantes, deixem suas bolas de cristal de lado por enquanto e ouçam. Aqueles que já estudaram, comecem a meditar. Os alunos mais velhos ao redor deles abriram seus livros e seguraram suas bolas de cristal nas palmas das mãos, com os olhos semicerrados. Então isso é meditação? Pensou Saul. A loira começou a falar novamente. Sou a Mônica. Sou especialista em magia de raios. Se você for à minha aula esta tarde, lembre-se de não trazer nenhum item de metal. Saul ainda não tinha percebido o que aquele aviso significava quando de repente um raio azul passou pelo rosto de Mônica. O arco de relâmpago desapareceu tão rápido quanto apareceu, mas deixou uma cicatriz preta e carbonizada que ia da bochecha esquerda até o pescoço. Mônica levantou a mão e arrancou a pele enegrecida em uma única tira limpa, revelando tecido vermelho vivo por baixo. Não havia sangue, mas os músculos contraídos eram profundamente perturbadores. Principalmente quando uma lesão tão grotesca aparecia no rosto de uma mulher tão bonita. O contraste gritante fazia com que muitos alunos abaixassem a cabeça, incapazes de olhar. Saul cerrou os dentes e encarou Mônica. Ele já tinha visto a horripilante meia caveira de concha. Aquilo era algo com que ele ainda conseguia lidar. Crunch, crunch, crunch. A criatura parecida com um lagarto no chão começou a comer o pedaço de pele queimada que Mônica havia jogado fora. Estava realmente crocante. Saul e Kelly ficaram em silêncio imediatamente. Esses bruxos eram cada vez mais bizarros que o anterior. Mesmo aqueles que pareciam normais por fora não estavam tão bem por dentro. Saul olhou para sua própria mão, para as pontas dos dedos pálidos aparecendo através da manga. Se um dia ele se tornasse um mago, ele também se tornaria um humano parecido com um monstro. O rosto de concha, o garoto gordo derretido, o repugnante e assustador mentor Gudo e agora Mônica, que ocasionalmente tirava uma camada de beleza como uma cobra troca de pele. Será que se transformar em um monstro era o preço que alguém tinha que pagar para se tornar um mago? Capítulo 12. No palco, Mônica não se importava se suas ações assustavam as crianças ao seu redor. Ela estendeu o dedo indicador e, como se estivesse pegando um doce, pegou a bola de cristal sem esforço. Meditação. Mergulhe no foco mental, sinta os elementos ao seu redor, atraia-os para o seu corpo e mescle-os com a sua própria magia. Esta é a maneira mais estável de aprimorar seu poder mágico. A bola de cristal girava suavemente na ponta do dedo de Mônica, com arcos de relâmpagos brancos passando por ela de vez em quando. A meditação também estabiliza seu estado mental. Se um dia você perceber que está prestes a perder o controle, pode tentar usar a meditação para manter algum grau de clareza. Mônica curvou seus lábios vermelhos em um leve sorriso, como se lembrasse de algo engraçado. É claro que se você não conseguir resolver a causa raiz do seu colapso, você ainda vai enlouquecer no final. Então, Mônica começou a ensinar os novos aprendizes a entrar em estado meditativo. Ela pediu que cada pessoa escolhesse entre um conjunto de diagramas de meditação à sua frente, aquele que parecesse mais agradável ou menos estonteante, e o observasse através da bola de cristal. Saul lutou contra a náusea e folheou rapidamente o livreto em suas mãos. Cada página o deixava tonto. No final, ele escolheu aquela que o deixava menos desconfortável. Era um diagrama de várias figuras andando em círculos. No topo do diagrama havia um homem adulto normal. À sua esquerda havia uma figura quase idêntica, mas um olhar mais atento revelava uma diferença na postura. Este segundo homem tinha os joelhos ligeiramente flexionados e as mãos levantadas. A terceira figura parecia quase a mesma novamente, mas, dessa vez, seus braços se estendiam ligeiramente para os lados e seus calcanhares se levantavam um pouco enquanto ele dobrava os joelhos. A postura de cada figura diferia um pouco, como os quadros-chave de uma animação, formando coletivamente uma sequência progressiva de caminhada. Isso lembrou Saul de como as animações são feitas. Ele seguiu a densa fileira de figuras para baixo, observando-as uma a uma. Mas quando chegou ao ponto mais baixo do diagrama e viu a figura final de cabeça para baixo, percebeu de repente com um arrepio que a figura havia se transformado em um monstro parecido com um polvo. A mudança não foi abrupta. Quando Saul olhou novamente para o diagrama, não notou nenhuma diferença clara entre cada figura e a seguinte. No entanto, a última imagem retratava inequivocamente uma criatura. Uma pessoa, caminhando e caminhando, se transformou em um monstro, e ele não percebeu nada de errado ao longo do caminho. Como se as pessoas fossem monstros o tempo todo. Lutando contra a náusea e a visão turva, Saul traçou as imagens no sentido anti-horário dessa vez, observando cuidadosamente cada mudança sutil. Parecia haver diferenças, mas também nenhuma. Quando chegou ao topo novamente, o monstro havia se tornado um homem novamente. Saul não aguentou mais. Ele apertou os olhos e caiu para trás. Mas antes que ele atingisse o chão, um par de mãos o segurou e o ajudou a se levantar.
Risadas ecoaram por perto. Lágrimas escorriam dos olhos de Saul. Ele não conseguia enxergar direito. Presumindo que fora Kelly quem o ajudara, murmurou baixinho: obrigado. Não tem nada de engraçado nisso. Ele desmaiou porque viu o diagrama inteiro, ao contrário de vocês que desistem no momento em que ficam tontos. A voz soou, e Saul percebeu que na verdade era a instrutora Mônica quem o havia pego. Seus olhos doíam menos agora. Ele conseguiu abri-los ligeiramente e viu vagamente a mulher ao seu lado. Mônica olhou para o menino com os olhos marejados e não conseguiu conter o sorriso. Ela olhou para o diagrama que ele havia escolhido, com a surpresa brilhando brevemente em seus olhos. Mas ela rapidamente retornou ao seu comportamento gentil. Explorar exige coragem, mas também moderação. Sua força mental é razoável. Tente usar a bola de cristal agora e mergulhe fundo. Obrigado, instrutor. Talvez porque Saul tivesse progredido rapidamente, Mônica começou a usá-lo como demonstração, guiando os outros recém-chegados pelo processo. Muitos dos alunos mais velhos olhavam com inveja. E Saul correspondeu às expectativas. Entrou em estado meditativo na primeira tentativa. Imerso em meditação, ele não se sentia mais tonto ao ver o diagrama de humano para monstro através da bola de cristal. Uma a uma, as imagens de pessoas e criaturas saíram da página e entraram em sua mente. Logo tudo ao seu redor ficou turvo. Sons pareciam vir de céus distantes. O mundo escureceu e depois clareou novamente. O que iluminou o mundo de Saul foi uma coleção de orbes brilhantes e coloridos. Seguindo a orientação de Mônica, ele se concentrou no orbe de luz mais próximo e gentilmente o atraiu para sua testa. Correu tudo bem. A primeira partícula elementar entrou obedientemente no corpo de Saul e fundiu-se em algo semelhante a uma bolha dentro de sua mente. Entusiasmado, Saul imediatamente tentou desenhar outro. Ele não percebeu que ao seu lado, as sobrancelhas da instrutora Mônica estavam levemente franzidas. Ela se afastou de Saul e andou pela sala de aula, instruindo outros aprendizes a tentar meditar como Saul. Nem todos conseguiam se imergir tão facilmente. Muitos ainda nem tinham encontrado um diagrama de meditação adequado. Mantenha suas bolas de cristal com você. Elas ajudam a filtrar coisas perigosas e a manter sua meditação estável. Até atingir o segundo nível, não recomendo meditar sem elas. Mônica voltou à frente, reiterando pacientemente os pontos-chave da meditação. Mas ela não dava mais orientações práticas como fazia com Saul. Alguns alunos ficaram silenciosamente ressentidos. Como um aprendiz supostamente cola poderia merecer a atenção exclusiva do instrutor? Ainda assim, ninguém ousou expressar sua insatisfação. A primeira aula de meditação terminou logo, mas Saul permaneceu profundamente imerso mesmo depois que a sala se esvaziou. Kelly tinha planejado acordá-lo, mas Mônica impediu. Kelly lançou um olhar confuso para Mônica, apenas para vê-la com um sorriso misterioso. Continue. Tenho algo a dizer a ele em particular. Kelly olhou Mônica com desconfiança da cabeça aos pés. O olhar fixo de uma garotinha ruiva fez o rosto de Mônica escurecer instantaneamente. Mas antes que ela pudesse repreendê-la, Kelly se afastou rapidamente. Sem esquecer de fechar a porta ao sair, Mônica voltou até Saul e estalou os dedos. Um estalo de faíscas elétricas atingiu bem a testa de Saul. Sobressaltado pelo choque repentino, Saul acordou. Abriu os olhos e viu as longas pernas de Mônica paradas bem à sua frente. Instrutora Mônica. Ele olhou ao redor, finalmente notando a sala vazia. Desculpe, instrutor. Vou embora imediatamente. Saul pediu desculpas várias vezes enquanto arrumava suas coisas. Percepção elemental que deveria ser abordada na minha próxima aula, disse Mônica friamente, com os lábios vermelhos quase se abrindo. A percepção elemental é, na verdade, uma característica da força mental. Assim como as pessoas têm aparências diferentes, a percepção elemental varia de pessoa para pessoa. Ela reflete sua sensibilidade a certas partículas elementares. Por exemplo, pegue uma folha imbuída de atributos vermelhos, amarelos e verdes. Agora, jogue pedras vermelhas, amarelas, verdes e azuis sobre ela. Que cor você acha que veria? Saul não entendeu direito. Você quer dizer, uma folha com as cores vermelha, amarela e verde? Você consegue entender? Não é só vermelho, amarelo, verde. A folha tem esses três atributos simultaneamente. Saul pareceu entender. Se a folha for vermelha, amarela e verde ao mesmo tempo, então a primeira coisa que eu veria seria a pedra azul. Mônica assentiu. Ótimo. O corpo é como aquele lençol. Atributos elementais embotam nossa percepção de outros elementos. A cor que você consegue ver com mais clareza é o elemento com o qual você está mais sintonizado. A força do seu poder mental também afeta a quantidade de elementos que você consegue perceber. Com isso, ela pegou o pequeno monstro comedor de pele do chão, balançou os quadris e saiu da sala de aula, deixando Saul ali completamente perplexo. Instrutora Mônica, por que você me contou tudo isso? Saul reuniu seus livros e bola de cristal, ainda confuso. A sala de aula não era grande, mas ele levou muito tempo para atravessá-la, passos lentos e pesados, como seus pensamentos confusos. Só via azul, só via azul. Quando sua mão tocou a maçaneta, a cabeça de Saul levantou-se de repente. Espere, não vi muitas partículas de elementos escuros durante a meditação. Os músculos do seu rosto se contraíram violentamente. Seu rosto jovem se contorceu lentamente. Meu sentido elemental mais forte não é para a escuridão. Capítulo 13. Saul nem sabia como conseguiu voltar para seu dormitório.
Ele bateu a porta, jogou todos os seus livros e a bola de cristal na cama e lentamente deslizou para sentar no chão, encostando-se na estrutura da cama. Por que não consigo sentir muito elemento escuro? A distribuição dos elementos na sala de aula é desigual? Com esse pensamento, Saul imediatamente abriu seu livro, pegou a bola de cristal e começou a meditar no chão. Desta vez, ele sentiu algumas partículas de elementos escuros, mas ainda eram pateticamente poucas, até menos que as brancas. Os brancos são elementos claros. Isso é impossível. Durante o teste, minha sensibilidade ao elemento escuro foi claramente a mais alta. Será que o Cid mexeu no teste? Não, é improvável. Se ele quisesse me reprovar, mexer com a percepção elemental não faria sentido. Embora não quisesse, Saul acabou pensando em Concha. A imagem que surgiu em sua mente foi dela lhe entregando aquele frasco de poção de cura. Se o elemento com o qual estou mais sintonizado não for realmente escuro, então aquela poção provavelmente alterou minha força mental temporariamente. Desde o início, Saul sabia que Concha tinha um motivo oculto para ajudá-lo a se tornar um aprendiz. Agora, ele tinha ainda mais certeza disso. Ele soltou um longo suspiro, largou a bola de cristal e olhou para cima, pois a aula da tarde estava prestes a começar. Não havia sentido em questionar Concha agora, então ele só podia ir passo a passo. Quando ele saiu novamente, não viu Kelly. O plano dele de perguntar sobre os resultados da meditação dela fracassou. Sem opção melhor, Saul foi sozinho para o 15º andar da Torre Leste. O mentor Cas tinha um laboratório particular lá. Aprendizes comuns que queriam orientação tinham que visitar o laboratório. Quando Cas estava trabalhando, ele podia responder algumas perguntas. Mas a maioria dos aprendizes preferia não visitar o mentor até chegar a um verdadeiro gargalo. Eles tinham maior probabilidade de receber respostas como: "Você nem consegue fazer isso? Eu já não expliquei isso." Ou "Não precisa esperar pela próxima prova. Você já está fora." Somente os novatos que ainda não tinham visto a ira de um mentor ficariam animados em ver um de perto. Saul, com tudo que lhe pesava na mente, não sentiu nenhuma emoção ao subir para o 15º andar. Ele empurrou a porta do laboratório de Cas e encontrou um par de olhos olhando diretamente para ele. A expressão do Duque era completa: choque, raiva, medo, calma forçada. Saul olhou para ele e coçou o queixo com um nó de osso branco. Duque rapidamente desviou o olhar. Afinal, a marca roxa de 5 dedos ainda era vagamente visível em seu rosto. Não estou brincando com esse cara. Cas não tinha muitos aprendizes. Dos 20 novatos, apenas 3 o escolheram. Saul, Duque e uma garota chamada Angela, que era muito bonita. Ela parecia alheia à tensão entre Saul e Duque. Seus grandes olhos piscavam inocentemente com um sorriso sereno nos lábios. Havia também um jovem no laboratório usando um distintivo de aprendiz de 2ª categoria, arrumando as coisas. Ao ver os 3 parados em silêncio no laboratório, ele se adiantou e disse: "O mentor Cas normalmente não vem tão cedo. Vocês podem chegar por volta das 15 horas. Então ele riu significativamente. É claro que não vir também é uma opção. Após uma breve troca de mensagens, o laboratório ficou em silêncio novamente. O aprendiz de 2ª categoria voltou às suas tarefas, sem interesse em conversar. Sem ver nenhum sinal de Cas chegando cedo, Saul simplesmente pegou um livro e encontrou uma mesa organizada para sentar e estudar. Os outros 2 seguiram o exemplo, cada um escolhendo um lugar diferente. A divisão entre eles era clara, mas a mente de Saul estava sobrecarregada demais para se concentrar. De vez em quando ele olhava para o relógio. Finalmente, às 15h30, a porta do laboratório se abriu novamente. Todos pararam o que estavam fazendo e se levantaram. "Mentor!" O aprendiz de 2ª patente o cumprimentou com um sorriso. Seguindo seu olhar, Saul viu um velho homem mirrado, de cabelos brancos, entrar. Sua pele era marcada por rugas profundas, e seus olhos nublados o faziam parecer ter mais de 90 anos. Mas seus passos eram firmes quando ele entrou. Cas não respondeu ao cumprimento do aprendiz. Seus olhos percorreram o laboratório. Saul percebeu que o aprendiz de 2ª categoria parecia muito tenso. "Minhas expectativas são simples", disse Cas friamente. "Coloque tudo que você usa de volta no lugar. Se não consegue nem fazer isso, nem se dê ao trabalho de voltar." O sorriso do jovem desapareceu. "Sim, mentor. Eu arrumo tudo hoje. Quando é seu próximo teste?" "Em um mês." "Ótimo. Depois vamos testar se você consegue manter o laboratório limpo." "Sim." Curiosamente, Saul notou que o aprendiz parecia aliviado no teste. Cas então se virou para os 3 recém-chegados. "Venham aqui. Vocês querem que eu, um velho, vá até vocês?" Eles rapidamente se alinharam diante dele. Os olhos cinzentos de Cas percorreram-nos e depois estreitaram-se para Saul. "Por que você tem tão pouca magia?" Os olhos do Duque brilharam. Parecia que ele estava prestes a ajudar a explicar a situação de Saul. Mas assim que ele abriu a boca, a dor na bochecha o fez engasgar com as palavras. Saul sabia que não havia como esconder sua condição de um mago formal, então ele disse honestamente: "Mentor, tenho pouca aptidão mágica, mas aptidão mental decente." Cas não ficou impressionado. Muitos estudiosos têm mentes brilhantes, mas não têm magia. Isso não é um mago. Ler livros não basta. Ele murmurou baixinho: "Não tem mais ninguém decente aí fora?" Saul estava mentalmente preparado e não desanimou. Mas se nem mesmo seu mentor o tinha em alta conta, como poderia continuar aprendendo? "Mentor, vou me esforçar para aprimorar minha magia. Por favor, me dê uma chance." Cas revirou os olhos. "Trabalhar duro, como? Modificações corporais de mago? Ótimo.
Se você atingir 10 joules de magia em 3 meses, você passa no seu primeiro teste. Se não, meu laboratório sempre pode usar mais materiais. Joules era a unidade usada para medir a magia. Durante o teste de aprendizagem, aquele cristal negro media quanta magia inata alguém tinha. Geralmente, era preciso atingir 10 joules aos 15 anos para ser considerado talentoso. O talento de Saul claramente não atingiu esse nível, provavelmente nem 5 joules. Caso contrário, Kaz não seria tão indiferente. 3 meses para realizar o que normalmente levaria 3 anos. Era uma tarefa árdua. Saul deu um passo à frente, querendo pedir mais tempo. Mas Kaz levantou a mão, parando. Então ele disse aos outros dois, vocês dois venham comigo. Ele olhou para Saul, fique com Mark. Mark era o aprendiz de segundo escalão no laboratório. Kaz não disse mais nada e foi embora com os outros dois para destino desconhecido. Mark não pareceu surpreso e os acompanhou até a porta. Depois que eles saíram, ele fechou a porta e voltou a organizar as coisas, ignorando Saul completamente. Mas Saul não desanimou, ele ainda tinha Concha atrás dele. Ele alcançou seu objetivo ao se tornar aprendiz de Kaz. Ela provavelmente entraria em contato com ele em breve com sua próxima instrução, mas Concha o estava usando mais do que ajudando. Forçá-lo a alterar sua afinidade elemental, provavelmente apenas para atraí-lo para Kaz, mostrou quão pouco ela se importava com as circunstâncias dele. Se Saul quisesse chegar ao poder graças a ela, ele não poderia se deixar tratar como um peão descartável. Ele teria que agir com cuidado, equilibrando-se entre rejeitar suas ordens perigosas e obter sua proteção. Primeiro, ele tinha que continuar aprendendo magia. Sênior, Saul se aproximou de Mark. Posso ajudá-lo a limpar? Marcos olhou para trás, sem se surpreender com a oferta de Saul, como se já esperasse por isso. Suspiro. Vocês, novatos, não têm cristais mágicos nem pontos de crédito. Tudo que sabem fazer é trabalho braçal. Vocês vão limpar o laboratório pelo próximo mês. Vou ensinar 1 hora por dia. Saul olhou ao redor. O laboratório não era enorme, mas estava abarrotado de coisas. Ele hesitou. Limpar o laboratório inteiro? Sênior, receio que minhas habilidades atuais possam te atrapalhar. Claro que não vou despejar tudo em você. Vou explicar os pontos principais. Você só precisa fazer a limpeza final. De repente, Marcos levantou a mão. Sua palma se abriu em uma boca, e uma língua vermelha e brilhante disparou, quase lambendo o rosto de Saul. Se você relaxar e fizer alguma besteira, eu vou arrancar sua pele. Capítulo 14. A primeira aula de mentoria de Saul se transformou em uma sessão de limpeza profunda. Felizmente, Saul já tinha experiência com trabalho manual, então ele rapidamente pegou o jeito. Marcos, vendo quão cuidadoso e diligente Saulo era, animou-se. Enquanto arrumava tudo ao lado dele, também compartilhou algumas dicas importantes de estudo. E assim, 2 horas se passaram. Mark tinha algo para resolver, então delegou a tarefa final de limpeza para Saul. Daqui a pouco, jogue o lixo naquela lixeira amarela ali. Certifique-se de que seja amarela. Se não for, é só amarrar o saco e deixar para amanhã. Saul olhou para a lixeira amarela na entrada do laboratório. Ela era mais alta que seu peito e assentiu seriamente. Tudo pronto. Mark puxou uma cadeira e sentou-se com as pernas esticadas. Você tem 5 minutos. Pergunte-me o que quiser. Depois disso vou para o meu encontro. Saul rapidamente respondeu com uma pergunta que ele havia preparado com antecedência. Sr. Mark, como o poder mental e o poder mágico afetam o estudo da magia? Mark não ficou surpreso. Com base no que o mentor Kaz havia dito, ele já suspeitava que este júnior tivesse pouco talento mágico, mas aptidão mental razoável. Provavelmente não estava disposto a desistir. Se você seguir o livro didático, eles são igualmente importantes. Mas como praticante prático, eu lhe digo, magia é o meio que usamos para transformar conhecimento em feitiços. Deixe-me fazer uma analogia. Os íons elementais no mundo exterior são como um rio a 100 metros de distância. Sua aptidão mental é sua velocidade de corrida, e sua aptidão mágica é a ferramenta que você usa para carregar água. Mark gesticulou com as mãos. Aprendizes normais usam baldes. Ele fez uma forma menor. Você tem uma tigela. Então seu progresso será muito mais lento, entendeu? Saul respondeu imediatamente. Então farei mais viagens. Mark balançou a cabeça. Não é tão simples assim. No mundo dos magos, você sempre precisa de magia. Lançar feitiços, criar ferramentas, desenhar matrizes, construir runas. Às vezes você precisa carregar 2 tigelas ou até um balde inteiro de uma vez. E se a sua tigela não aguentar? Saul abaixou a cabeça. A ponta do dedo esquerdo se contraiu levemente. Sr. Mark, não tem como transformar minha tigelinha em um balde grande? Tipo, por meio da modificação corporal de um mago? Mark notou a mão esquerda de Saul, mas não pensou muito nisso. Esse nível de modificação corporal era trivial para ele. Claro que sim, mas quase nenhum aprendiz de primeiro grau consegue lidar com isso. A modificação corporal de mago, como a do mentor mencionado, geralmente exige que você seja pelo menos de 2º grau. Ele ergueu as 2 mãos. Do centro de cada palma, uma grande boca se abriu, estalando e lambendo o ar constantemente. 2 línguas vermelhas brilhantes se estenderam em direção a Saul, sondando e se aproximando. Saul cerrou os dentes e resistiu à vontade de recuar. Sua mão esquerda também estava pronta para agir a qualquer momento. Assim que a atmosfera na sala ficou tensa, Mark de repente retirou as mãos. Não se mexa. Isto é um laboratório. Ele falou casualmente, como se tivesse apenas a intenção de assustar Saul.
Entendido, Sr. Mark. Saul abaixou a mão e perguntou novamente, ainda sem vontade de desistir. Então não há nenhuma modificação que um aprendiz de primeira classe possa fazer para sobreviver? Talvez eu tenha apenas 3 meses. Mark se espreguiçou preguiçosamente e se levantou. Então você vai ter que apostar a sua vida. Por exemplo, vá até a biblioteca e dê uma olhada nos materiais destinados aos aprendizes de segundo grau. Saul percebeu que Marcos estava indo embora. O tempo para perguntas estava quase acabando. Ele o seguiu rapidamente até a porta. Posso pegar emprestados os livros de aprendiz de segundo grau? Mark caminhou até a porta e a abriu com um puxão. Qualquer coisa na biblioteca pública é válida. Ele se virou e lhe deu um sorriso estranho. A biblioteca nunca impede magos de nível inferior de lerem materiais de nível superior. Afinal, eles também estão entediados. Com isso, Mark saiu do laboratório e fechou a porta atrás de si. Saul ficou parado na porta pensativo. Aposto minha vida em... Confiando apenas na meditação, Saul não teve chance de atender às expectativas do mentor Kaz em 3 meses. Ele olhou para o livro de capa dura flutuando acima do ombro esquerdo. Bem, é nisso que eu sou bom. Nesse momento, a porta do laboratório se abre novamente com um rangido. Mark enfia a cabeça para dentro. Não se esqueça de arrumar tudo antes de sair. Entendido, Sênior. Assustado, Saul observou enquanto metade do rosto de Mark desaparecia novamente. A porta se fechou. O quarto provavelmente estava vazio. Saul se virou para examinar o laboratório. Não restava muito trabalho. Apenas colocar as coisas de volta no lugar, tirar o lixo e verificar se todos os armários estavam bem fechados. Ele fez uma ronda pelo laboratório. Ele empurrou a cadeira que Mark tinha puxado para debaixo da mesa e recolheu o lixo de baixo, jogando-o na lixeira amarela. O interior da lixeira amarela era escuro como breu, aparentemente sem fundo. Não parecia uma lixeira, mas sim um túnel. Saul não olhou por muito tempo. Jogou o lixo fora e fechou a tampa rapidamente. Estar sozinho no laboratório é sempre uma sensação meio estranha. Ele esfregou o braço, imaginando arrepios percorrendo sua pele. Saul notou algumas folhas esboçadas na mesa central. Alguém havia desenhado algo nelas, mas tudo estava rabiscado com linhas pretas desordenadas. O papel estava amassado como se tivesse sido jogado fora e depois recuperado e achatado novamente. Eles já estavam aqui antes? Ele os colocou cuidadosamente em uma pequena lixeira, planejando retirar outra carga. Mas quando ele estendeu a mão para levantar a tampa da lata de lixo, ela de repente ficou vermelha diante de seus olhos. Saul congelou no meio do movimento e lentamente recolheu a mão. Ele decidiu fingir que não viu nada e colocou a pequena caixa debaixo da mesa, bem fechada. Continuando sua inspeção, ele chegou à fileira mais funda de armários. Por algum motivo, ele de repente se lembrou do diagrama da criatura andante que ele usou para meditar antes. De acordo com o layout, ele agora estava no ponto mais baixo do diagrama, a posição do monstro. Ele balançou a cabeça rapidamente para afastar o pensamento sinistro, mas ao dar um passo à frente pisou em algo. Olhando para baixo, ele quase pulou. Era aquela boneca de madeira que eles usaram para o teste de talentos no primeiro dia. Embora os olhos da boneca fossem buracos vazios, Saul sentia como se algo o observasse através deles. Certifique-se de que o chão perto dos armários esteja limpo ao sair. Vou limpá-lo uma vez, mas se você vir algo ainda lá, encontre o armário correspondente por perto e devolva-o. Não se esqueça de fechar bem a porta. Ele se lembrou das instruções anteriores de Mark. Virando a cabeça, ele viu que um armário próximo tinha uma pequena abertura. Através do vidro, ele podia ver pilhas e pilhas de bonecas de madeira, espalhadas por todos os lados. Bem, parece que cheguei na sua casa. Saul inclinou a cabeça ligeiramente, evitando contato visual direto com a boneca. Abaixou-se para pegá-la. No momento em que seus dedos tocaram sua superfície áspera e fria, farfalhar, um som que só Saul conseguia ouvir. O livro de capa dura voou na frente dele, as páginas virando rapidamente antes de parar em uma nova página em branco. 26 de maio, ano 314 do calendário lunar, Mark deixou você para limpar o laboratório. Este realmente não é um trabalho muito bom. Você levou uma pancada no pé de uma boneca de madeira travessa e estava prestes a colocá-la no lugar. Você abriu o armário, pegou a boneca pela cabeça e cuidadosamente a colocou de volta lá dentro. Você foi agarrado pela cabeça e cuidadosamente colocado lá dentro. Você fica deitado sobre os corpos dos seus companheiros, observando a porta de vidro se fechar. Lá fora, Saul cantarolou uma melodia agradável e saiu correndo feliz. Capítulo 15. O dedo de Saul ainda pressionava o boneco. Ele não conseguia decidir se o agarrava ou soltava. Por que continuo recebendo avisos de morte? Será que sou tão azarado assim ou isso é normal na Torre dos Magos? Cautelosamente, Saul afrouxou o aperto lentamente, testando as águas. Ao perceber que não se transformava em uma marionete deitado rígido no chão, respirou um pouco mais aliviado. Parece que o boneco não consegue roubar meu corpo sozinho. Ele precisa que eu abra o armário, ou enfrente vários bonecos ao mesmo tempo. Saul contornou o boneco e foi em direção à pequena lixeira. Se você não voltar para aquele armário como uma boa boneca, então você é lixo agora. Mas ele se antecipou. Novo texto apareceu no livro de capa dura. 21 de maio, ano 314 do calendário lunar.
Por preguiça, você jogou o boneco na lixeira. Embora seja o lugar onde ela pertence, a lixeira pode conter lixo, mas não pode lacrar uma ferramenta. Quando você retorna ao laboratório no dia seguinte, parece que um furacão passou por lá. O Mark Sênior enfurecido não escuta uma palavra do que você diz e lambe toda a sua pele, carne e órgãos. Você se torna um esqueleto. Sua mão esquerda está muito feliz. Saul deu um pulo para trás e agarrou o boneco. Então eu morro de qualquer jeito? Com gabinete ou sem gabinete? Ele agarrou a boneca com força, tentado a esmagá-la. Mas era tão resistente que ele não conseguia nem arrancar um braço. Saul desistiu, principalmente porque ele pensou que o boneco tinha apenas sorrido para ele. Mesmo sem outro aviso de morte, ele tinha um pressentimento. Destruir o boneco não acabaria bem. Que tal eu tirar você do laboratório e te jogar em algum lugar? Pensou ele timidamente. O livro de capa dura não deu nenhum aviso dessa vez. Ele silenciosamente recuou para seu ombro esquerdo. Ufa! Saul expirou. Ele se virou, pronto para terminar de verificar a última parte da sala e sair dali rapidamente. Mas quando ele se virou, colidir, atrás dele, algo caiu ruidosamente no chão. As portas do armário de vidro estavam escancaradas. Havia bonecos espalhados por todo o chão. Quando Saul se virou, ele olhou nos olhos de um deles. Ajude-me, ajude-me, ajude-me. Ajude-me, ajude-me, ajude-me. Eu também quero, eu também quero. Ajude-me, ajude-me, ajude-me. Num instante, foi como se centenas de vozes gritassem em sua cabeça. Saul ignorou o aviso anterior do livro de capa dura sobre ser morto por Mark no dia seguinte. Ele se virou para fugir, mas no momento em que seus pés deixaram o chão, ele perdeu o equilíbrio e caiu com força no chão. Ele tentou se levantar, mas percebeu que seus membros estavam duros como madeira. Uma dormência surgiu em suas extremidades, invadindo lentamente seu tronco, seu cérebro. Não. Ele se lembrou do que Mônica havia dito sobre meditação. Desesperado, visualizou mentalmente os movimentos do diagrama do monstro humano ambulante. Ele não tinha nenhum diagrama real, nenhuma esfera de cristal para ajudá-lo, mas nesse momento de vida ou morte, Saul conseguiu entrar em um estado meditativo. As vozes caóticas diminuíram, mas não desapareceram. A dormência em seus órgãos começou a diminuir, atingindo seus membros. Se Mônica estivesse ali, ficaria espantada. A aptidão mental de Saul era ainda maior do que ela imaginava. Mas ele ainda não conseguia se mover, seus membros estavam rígidos como troncos. Espere, minha mão esquerda ainda consegue se mover. Sua mão esquerda esquelética permaneceu flexível, capaz de agarrar e flexionar. Colocando toda a sua força naquela mão, Saul se arrastou pelo chão, tentando rastejar para longe dos bonecos. Mas mover a mão esquerda interrompeu sua concentração, e a dormência voltou a percorrer seu corpo. Ainda assim, apenas meditar não salvaria. Ele ficaria sem energia mental e morreria de qualquer maneira. Então, Saul parou de meditar completamente. Concentrou-se apenas em rastejar com o braço esquerdo, arrastando o corpo para frente, centímetro por centímetro. Sempre que a dormência atingia seu peito, ele parava, meditava novamente, empurrava a dor para longe e continuava rastejando. Para frente e para trás, ele engatinhou, meditou e caminhou lentamente em direção à porta do laboratório. Finalmente sua mão esquerda tocou a porta. Quem diria que aquele maldito experimento ao vivo realmente me salvou? A porta do laboratório abria para dentro. Saul teria que puxá-la para abri-la. Ele se empurrou contra a parede para agarrar a maçaneta com a mão esquerda. E a porta se abriu sozinha. O rosto de Mark apareceu por trás da porta, seus olhos arregalados e assustadores encarando Saul. Saul, o que você está fazendo? Um rosto familiar, mas Saul sentia gelo nas veias. De seu ponto de vista no chão, ele conseguia ver claramente. Aquele não era o veterano Mark. Apenas uma fina camada de pele facial, esticada através da fresta da porta. Ele nem percebeu que estava exposto. Só continuou brilhando. O laboratório está uma bagunça. Aonde você pensa que vai? Volte e limpe tudo. Ao lado da porta, a lixeira vermelha se abriu de repente. Claque! Uma mão pálida e ossuda agarrou a borda da lixeira. Os nós dos dedos estavam salientes, as veias saltavam, era evidente que ele estava se esforçando, tentando sair. Atrás de Saul, ouviu-se um gorgolejo baixo e espirrado. Algo rolava em sua direção. Seus dentes batiam. Mesmo depois de se tornar um aprendiz de mago, ele ainda estava fraco, indefeso e esperando a morte. O livro de capa dura voou na frente dele novamente, virando as páginas furiosamente sem pausas. Cada página mostrava a mesma palavra gigante. Morte. Nem se preocupou em descrever como ele morreria dessa vez. Saul caiu na gargalhada. Por que a morte está sempre atrás de mim? Minha carne é tão gostosa assim? Ele estava pirando. Vamos lá, todos vocês. Vamos lá. Vamos ver quem é mais forte depois de virar aberração. Vamos lá. Bang. A porta se abriu de repente. A borda da porta atingiu Saul na testa, derrubando-o. Eca! Sua risada foi interrompida. Ele instintivamente agarrou a cabeça. Espere. Eu posso me mover? O livro de capa dura recuou silenciosamente para seu ombro esquerdo. Sem tempo para verificar, Saul olhou rapidamente para cima. A metade do rosto de Mark havia desaparecido. A porta estava totalmente aberta, e um homem envolto da cabeça aos pés em bandagens rosas entrou. Apenas um par de olhos prateados permaneceu visível, sem orelhas, sem narinas, nem mesmo um fio de cabelo.
Saul jazia meio caído no chão, congelado pelo olhar prateado. Sua mente ficou em branco. Nem mesmo medo lhe restava. Por sorte, o homem enfaixado apenas olhou para ele, depois se virou para o laboratório e murmurou: para trás. Todos vocês para trás. Então ele olhou para Saul novamente. O frio em seu olhar se dissolveu em algo como água suave. O novo aprendiz. Por que você está passando a noite no laboratório? À noite? No momento em que esse pensamento lhe ocorreu, Saul recuperou completamente a mobilidade. Ele se sentiu ele mesmo novamente. Ele olhou para a ampulheta na parede. Em determinado momento chegou a marca das 11 horas. Quando o veterano Mark foi embora, ainda não eram 6 horas. Como já são 11 horas? Da perspectiva de Saul, ele só ficou sozinho no laboratório por menos de meia hora. Capítulo 16. Senhor, obrigado por me salvar. Saul se levantou do chão. Suas pernas ainda estavam um pouco fracas, mas ele se forçou a ficar de pé e olhar o homem de bandagem rosa nos olhos. Novo aprendiz, até que você tenha conhecimento e poder suficientes, não fique sozinho na Torre Leste. À noite, apenas o seu dormitório é seguro. Sua voz era baixa, mas incrivelmente clara. Desculpe, senhor, eu não sabia. Não diga que me viu. Saul foi interrompido antes que pudesse terminar. O homem com a bandagem rosa levantou a mão e acenou. Uma brisa suave passou por Saul, fazendo piscar instintivamente. Quando ele abriu os olhos novamente, ele se viu do lado de fora do dormitório 604. Ele olhou rapidamente para os dois lados do corredor. A luz bruxuleante das velas lançava um brilho fraco, e tudo estava em silêncio. Sem tempo para pensar, Saul abriu a porta e correu para dentro. A meia-noite já havia passado. A ampulheta azul girou instantaneamente. A areia que enchia começou a cair novamente. O tempo retomou sua lenta passagem. No 11º andar da Torre Oeste, duas portas de dormitório se abriram simultaneamente. Mark saiu do seu quarto escuro para o corredor ainda mais escuro, olhando para a porta diagonalmente em frente ao seu. A meia-noite já passou. Nosso acordo termina aqui. Só agirei uma vez, quer ele viva ou morra. Ele é apenas meu subordinado de agora em diante. Não havia impaciência no rosto de Mark, nem mesmo um esboço de sorriso. Sid saiu do dormitório do outro lado do corredor, com uma expressão um pouco divertida. Claro, esse era o acordo. Mas você não quer saber por que estou tão decidido a matar aquele garoto? Não. Mark se virou e bateu a porta. Que chato. Gente que fica o dia inteiro perto de cadáveres é assim. Os cabelos dourados de Sid pareciam opacos à luz fraca das velas. Ele abaixou a cabeça, a luz bruxuleante e as sombras cortando seu rosto. Por um instante sua expressão se distorceu e então voltou a uma calma sombria. Aquele diário deve estar com ele. Só reaparece quando o dono anterior morre. Porra, garoto, seu único crime é ter muita sorte. O diário que procurei todos esses anos acabou de cair no seu colo. A mão direita de Sid fechou e abriu como se estivesse relembrando a sensação exata de segurar o livro de capa dura. Pena que só depois de jogá-lo fora é que ele percebeu que era exatamente o que estava procurando. Quando ele chutou o corpo de Saul e o procurou freneticamente, o diário já havia desaparecido. Então Saul começou a respirar novamente. Só havia uma explicação: o diário o havia salvado. Olhando para o rosto infantil de Saul, Sid imaginou inúmeras vezes que o mataria pessoalmente. Mas ele não conseguiu. De acordo com as anotações de seu avô, o diário jamais iria para alguém que matasse seu mestre com as próprias mãos. Ele teria que fazer outros planos. Sid voltou lentamente para seu dormitório e fechou os olhos com força. Diário de um mago morto. Qual é o seu segredo? Por que meu avô matou todos os amigos e familiares só para te pegar? Sid estava cheio de perguntas, mas também totalmente determinado. Seja lá o que tenha levado um homem tão brilhante à loucura, ele precisava ter isso. Depois de um dia de caos, perigo e loucura, Saul ainda tinha que acordar cedo para a aula na manhã seguinte. A vida pode ser tão cruel. Já passava da meia-noite e ele se forçou a dormir, mas a cena aterrorizante no laboratório continuava se repetindo em sua mente. Aquele incidente no laboratório tinha ligação com o Sr. Mark? E por que ele tentou me matar? Quem era aquele homem de bandagem rosa? Seria ele um dos 5 mentores? Chamá-lo de homem da bandagem rosa é meio rude. Saul tentou se distrair com pensamentos irrelevantes para se manter alerta. Ele era tão poderoso, acabou com todos aqueles monstros num piscar de olhos. Vamos chamá-lo de Rosa Grande. A sonolência começou a tomar conta de Saul, e ele sentiu que estava adormecendo. Toque, toque, toque. Já é de manhã? Aquele veio me acordar? Saul se levantou rapidamente e acendeu a lâmpada, só para descobrir que já passava da 1 hora da manhã. Toque, toque, toque. As batidas continuaram. Saul não queria se levantar. Depois de tudo que tinha passado, estava nervoso e tenso. Senhor, a pessoa do lado de fora não aguentou mais esperar e chamou baixinho. A voz era da empregada do dia. Saul foi até a porta e abriu-a só uma fresta. Com certeza, era ela. Ela usava uma capa rosa de seda que cobria seus ombros. Apenas seu belo rosto e pescoço pálido eram visíveis, e abaixo disso, parecia que ela não usava nada. Saul estava atrás da porta. O que você quer?
Senhor, ela sorriu com um rubor percorrendo suas bochechas. Eu sei que você é jovem, mas você não quer me tocar? Enquanto falava, ela levantou a mão. A seda deslizou suavemente por sua pele nua e caiu até seus pés, revelando um corpo de madeira esculpido. Saul recuou imediatamente e tentou bater a porta. Mas ela enfiou a cabeça pela fresta, o rosto entalado, apenas a boca visível. Seus lábios se abriram amplamente, gritando: Ajudem-me! Matem-me! 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 Toque, toque, toque. Ainda batendo. Os olhos de Saul se abriram enquanto ele tentava respirar. Um sonho. Ele pulou da cama, acendeu a luz e olhou para o relógio de ampulheta. 0h30. Realmente tinha sido um sonho. Saul agarrou o orbe de cristal que estava sobre a mesa e foi sorrateiramente em direção à porta. Quem está aí? Silêncio. Não preciso de serviços especiais, disse Saul em voz alta. Sou eu, Concha. Saul hesitou. Como poderia ter certeza de que era mesmo Concha? Mas ele não podia ficar trancado lá dentro para sempre. Ele abriu a porta o suficiente para fechá-la com força se necessário. Do lado de fora estava uma mulher com um vestido com capuz, cujo queixo delicado era a única parte do rosto visível e os lábios voltados para baixo. Senhora Concha. Ele deu um passo para o lado. Concha entrou direto e sentou-se na cadeira de Saul, abaixando o capuz. A cabeça dela ainda estava assustadora, mas depois do que Saul tinha acabado de vivenciar no laboratório, ele agora podia encarar a situação com calma. Você teve uma vida de aprendiz bem emocionante. Tão jovem e já tem alguém querendo te pegar? Concha cruzou as pernas, apoiando o cotovelo em uma delas e a bochecha na mão, sua figura sensual e graciosa totalmente à mostra. Se não fosse por aquela meia cabeça, ela seria muito mais atraente do que qualquer empregada. Você finalmente veio me ver, disse Saul, fechando a porta atrás de si. Agora você entende sua situação, não é? Se você quer dizer o fato de que por algum motivo meu sentido elemental mais forte foi alterado para elemento escuro, então sim, acho que entendi. HMPH. Concha bufou friamente. Você achou seu sentido elemental impressionante? Se não fosse pela minha ajuda, você nem teria escolhido um elemento principal. Saul fez uma pausa. O que ela disse provavelmente era verdade. Ele sentiu todas as partículas elementares durante a meditação, mas fracamente em cada uma delas. Ele caminhou até Concha, suavizando o tom de voz. Senhor Concha, você está aqui para me ajudar? Claro. O que? Você acha que eu vim te oferecer serviços especiais? Seu sorriso irônico era gélido enquanto ela estendia a mão, revelando um pequeno frasco. Era o mesmo remédio que ela havia lhe dado antes para tratar seus ferimentos. Senhor, o que é isso? Uma poção que aumenta temporariamente sua sensibilidade aos elementos sombrios. Foi isso que eu bebi da última vez? Não exatamente. Este é diferente. Você toma uma gota antes de meditar todos os dias. Isso manterá sua percepção aguçada por algumas horas. Depois de um mês de adaptação, darei a você uma nova para ajudá-lo a atingir 10 joules de magia no primeiro teste. Como ela sabe que preciso de 10 joules no primeiro teste? Quem contou a ela? Saul olhou para a poção à sua frente. Ficou tentado, mas não a aceitou de imediato. Senhor, posso perguntar, tem algum efeito colateral? Capítulo 17. Concha não era nenhuma santa. Tudo o que ela fez por Saul teve um preço que ele teria que pagar. Ela riu baixinho. Do que você tem medo? Você não bebeu a poção sem hesitar da última vez? Naquela época, Saul ainda era apenas um servo, impotente diante da morte. Mas desta vez ainda faltavam 3 meses para a primeira avaliação. Agora que tinha alguma ideia de como ficar mais forte, Saul não queria apostar seu futuro em uma poção com efeitos colaterais desconhecidos. Esta poção não causará problemas a curto prazo, disse Concha. Mas se você usá-la por muito tempo, ela consumirá seu potencial e drenará sua força vital. Quando ela acabar, você morrerá. Ela mudou de tom. Mas se você for determinado e se esforçar o suficiente, poderá se tornar um aprendiz de 2º grau antes que isso aconteça. Aí não precisará mais forçar sua magia. Pode migrar para conquistas em pesquisa mágica e ainda passar nas avaliações bianuais. Depois de terminar, ela levantou o pequeno frasco e o sacudiu. O líquido transparente girou tentadoramente lá dentro. Potencial de queima. Saul olhou para o frasco e suspirou baixinho. Se eu realmente levar isso a longo prazo, perderei a chance de me tornar um verdadeiro mago? Ah, Concha quase caiu na gargalhada. Você está sonhando alto demais. Nem eu tenho certeza de que posso me tornar um verdadeiro mago. As palavras dela, embora não diretas, basicamente confirmaram seus medos. Sinto muito, Senhor Concha, mas não posso tomar esta poção. Saul abaixou a cabeça, mas sua voz era firme. O sorriso de Concha desapareceu. Ela se levantou, olhando para o topo da cabeça de Saul. Dentro da cúpula de vidro que cobria metade de seu crânio, 5 ou 6 globos oculares apareceram, se contorcendo e pressionando a superfície, encarando Saul ferozmente. Embora não levantasse a cabeça, Saul podia sentir a pressão e o medo avassaladores. Quando seu rosto ficou pálido e seu corpo começou a tremer, Concha finalmente desviou o olhar com uma risada suave. Você acha que 3 meses é muito tempo? Já que você recusou, não vou te forçar. Mas quando você vier implorar pela minha ajuda mais tarde, o preço não será tão simples. Com isso, Concha saiu do dormitório sedutoramente. Demorou um pouco até que Saul olhasse para a porta firmemente fechada. Ele enxugou a testa suada. O suor frio se acumulava tanto que formava gotas que escorriam pelo canto dos olhos.
Por mais assustador que fosse, Saul teve que rejeitar a poção. Primeiro, ele não podia se tornar um fantoche de concha e arriscar sua vida com a boa vontade dela. Segundo, como um transmigrador abençoado com o livro de capa dura, ele não podia se contentar em se tornar apenas um aprendiz de segundo grau. O portal para se tornar um mago já estava se abrindo um pouco. Mesmo um vislumbre do além era suficiente para enchê-lo de desejo. Nasci sob uma estrela amaldiçoada ou quê? Por que continuo correndo perigo? É muito difícil sobreviver neste mundo. Ele tinha Sid na frente dele, Concha atrás dele, e a postura de Mark ainda não estava clara. Acima dele estava Kaz, abaixo estava Brown, e Duke, bem ao lado dele, estava cheio de planos ocultos. Não havia uma única pessoa decente nesta Torre dos Magos? Ele não poderia simplesmente viver como um aprendiz normal, estudar diligentemente e não enfrentar um inimigo a cada passo? Ainda abalado pela intimidação de Concha, os membros de Saul estavam fracos. Ele cambaleou 2 passos e então se deixou cair na cama. Já que recusei Concha, terei que encontrar uma maneira de ficar mais forte sozinho. Ele cobriu os olhos com a mão esquerda. Os ossos frios e duros pressionavam dolorosamente suas pálpebras. Droga, se for preciso, desisto de ser humano. Tenho aula amanhã, dormir. Mesmo depois de meia-noite de descanso, repleta de pesadelos dispersos, Saul não dormiu bem. Mas ele ainda acordou cedo e, com olheiras, encontrou George trabalhando no quarto andar antes da aula. George se iluminou de entusiasmo ao ver Saul. Ele tinha a tarefa de limpar o corredor no início da manhã seguinte, o que não era uma sentença de morte garantida, mas era melhor evitá-la. Enquanto Saul demonstrasse que se importava, os outros servos não ousariam lhe atribuir tarefas perigosas. Senhor, o senhor está aqui para me aceitar oficialmente como seu servo pessoal? Os olhos de George brilharam. Ainda não. George, ainda criança, pareceu decepcionado, mas logo se animou. Entendo, senhor. George estará sempre pronto para atendê-lo. Saul foi direto ao ponto. Alguém entrou em contato com Brown recentemente? George balançou a cabeça. Todo mundo fica junto nos intervalos, e o Brown está sempre lá. Mas não sei quanto à noite. Saul ponderou. Talvez aquele que instruíra Brown a atacá-lo ainda não tivesse aparecido. Ele mudou de tática. Você já viu um jovem loiro de 18 ou 19 anos vir atrás do Brown? Depois que eu me machuquei, quero dizer. Saul descreveu a aparência de Sid, o aprendiz de segundo grau. O queixo de George caiu. Vendo sua expressão, Saul imediatamente pressionou. Você ouviu, não é? George gaguejou. Senhor, eu não ouvi falar com Brown, mas não é aquele cara que bateu em você com o livro? Os olhos de Saul se arregalaram. Suas memórias fragmentadas nunca revelaram quem havia matado o dono original do corpo. Mas agora, graças a George, tudo voltou à tona. O medo selado pela morte subitamente irrompeu. Uma sala bem iluminada, mas assustadoramente assustadora. Fileiras e mais fileiras de estantes imponentes. Um jovem loiro com uma expressão estranha, tirando livros das prateleiras e colocando-os de volta. Alguns murmúrios vagos sobre um diário. Um olhar furioso ao se virar e ver Saul. Um livro grosso de capa dura arremessado sem aviso. Uma onda de terror e dor lancinante na cabeça. Então, silêncio absoluto. Saul cambaleou atordoado. Mas o que realmente o chocou não foi o fato de Sid ter matado ele uma vez, foi o livro. Era o mesmo livro de capa dura flutuando ao lado do seu ombro esquerdo. Saul sempre pensou que o livro era seu privilégio de transmigração, sua trapaça, seu dedo de ouro. Mas agora, descobriu-se que este livro sempre existiu neste mundo. Ele resistiu à vontade de olhar para o ombro esquerdo. Então ele se lembrou da palavra diário que Sid havia murmurado e do formato familiar do livro antes de exibir qualquer escrita. Será que o que Sid estava procurando poderia ser aquele livro de capa dura que ele jogou fora? Saul soltou uma risada fria. Sid percebeu o que aconteceu? Se Sid descobriu que o livro de capa dura era o que ele estava procurando, então todas as ameaças que Saul enfrentou recentemente de repente fizeram todo sentido. Ele não sabia como remover o livro e não havia como entregá-lo. Então é matar ou morrer. O pensamento nem o assustava mais. Ele olhou para cima e viu George ainda observando-o nervosamente. Saul suavizou a expressão. Tudo bem, volte. Assim que as coisas se acalmarem, eu te transferirei. George se iluminou de alegria. Com a promessa de Saul, sua vida acabará de ser estendida por mais alguns anos. Depois de se despedir de um George encantado, Saul fez questão de falar com o mordomo também. O homem o tratou com o maior respeito e prontamente prometeu não designar George para trabalhos perigosos. Só então Saul rapidamente arrumou suas coisas e seguiu para a Torre Leste. A primeira aula de hoje foi conhecimento básico de todas as coisas. Ele chegou atrasado, mas Kelly já havia reservado um lugar para ele. Você finalmente apareceu. Se tivesse chegado mais tarde, eu poderia ter pensado que algo tinha acontecido com você também, disse Kelly, esfregando o queixo. Embora de alguma forma, isso simplesmente não parecesse provável. Também? Alguém mais teve um incidente? Alguém mais azarado que ele? Kelly disse um nome que Saul não reconheceu. Ele enlouqueceu. Como Saul não demonstrou nenhum choque, ela acrescentou. Por que você não está surpreso como os outros? Eu já vi o quão assustador este lugar pode ser. Só não esperava que alguém enlouquecesse tão cedo, murmurou Saul. Se não fosse pela aparição no Big Pink ontem à noite, a loucura também teria sido o melhor cenário para ele. Capítulo 18. Ele ofendeu alguém? Perguntou Saul.
Ouvi dizer que ele trouxe um livro de élfico de alto nível, pensando que poderia estudá-lo só porque se tornou aprendiz. No fim, o encontraram no canteiro esta manhã. Kelly se aproximou de Saul e usou deliberadamente uma voz rouca para assustá-lo. Ouvi dizer que ele cortou as próprias pernas em vários pedaços e as enterrou no solo como raízes de plantas. Quando o encontraram, ele estava quase sangrando até a morte. Ele pode ser salvo? Quem sabe? Ele já tinha sido levado quando cheguei lá, disse Kelly com certo pesar. Você não está com medo? Saul olhou para a jovem à sua frente com um pouco de surpresa. Apoiando o queixo, Kelly murmurou, eu já sabia como era o mundo bruxo antes de vir. Não é tão diferente de casa. Às vezes, as pessoas simplesmente morrem sem motivo. Aquele novo aprendiz enlouquecido foi apenas um pequeno episódio. Kelly rapidamente mudou de assunto para sua experiência ao visitar o mentor Gudo com um balde ontem. Acho que o mentor Gudo está bem disposto a me ensinar, mas ele simplesmente não consegue parar de vomitar. O balde grande que eu trouxe estava quase na altura da cintura, mas mesmo assim encheu em menos de 1 hora. Eu realmente não entendo como ele consegue comer tanto. Ei! Saul ficou enojado e divertido ao mesmo tempo. Kelly inclinou a cabeça de repente e olhou para Saul. Você finalmente está sorrindo. Quando entrou, parecia um cadáver ambulante. O sorriso de Saul desapareceu um pouco, e ele esfregou o rosto com a mão. Então ele parecia tão abatido? Somente alguém tão direto quanto Kelly diria isso em voz alta. O responsável pela aula de conhecimento básico de todas as coisas era um aprendiz de 2º grau. Ele era pele e osso, com bochechas afundadas e parecia ainda mais cadavérico do que Saul. Ele não se importava muito com a interação em sala de aula, apenas falava monotonamente, lendo diretamente do livro, o que deixava Saul sonolento. Então, Saul simplesmente abriu o livro e começou a ler sozinho. Ele não teve tempo de ver o material de hoje devido ao turbilhão de eventos de ontem. Conhecimento básico de todas as coisas foi uma mistura de biologia, química, história e geografia. Qualquer coisa digna de ser registrada em um livro de magia tinha alguns elementos místicos. Por exemplo, na seção de botânica, Saul leu sobre uma erva que poderia aumentar a magia de uma pessoa. Mas o custo era se tornar um fantoche irracional, mais como uma ferramenta para extrair cristais mágicos do que algo que ajudasse as pessoas. Eram 10 volumes no total, cada um com cerca de 10 centímetros de espessura. Não havia como lê-los rapidamente. Saul escolheu o que mais lhe interessava e leu enquanto ocasionalmente se alongava. Em certo momento, ele notou os antigos companheiros de Kelly, Doze e Rock, sussurrando ao lado de Duke. Kelly não demonstrou nenhuma reação a isso. O que você está olhando? Kelly seguiu o olhar de Saul e também percebeu o pequeno esquema deles. Ela torceu o lábio. Eles estão tentando te isolar. Tão infantis como crianças. A aula basicamente se transformou em uma sessão de autoestudo. As pessoas começaram a estudar material de outros cursos. O aprendiz de 2º escalão na frente leu apenas a primeira sessão em voz alta e então começou a ler outro livro em silêncio, ignorando completamente a turma. Não é de se admirar que eu não tenha visto nenhum aprendiz veterano aqui. Eles deviam saber que essa aula era inútil, murmurou Kelly, arrependida de não ter trazido outros livros. Kelly, você pode me emprestar alguns cristais mágicos? Saul finalmente criou coragem para perguntar depois de alguma hesitação. Para que você precisa de cristais mágicos? Perguntou Kelly, cautelosa. Eu não faço troca sem retorno. Quero pegar 2 livros emprestados na biblioteca. Alguém enlouqueceu por ler o livro errado, e você não está com medo? Não vou ler de forma imprudente, disse Saul com sinceridade. Mas preciso mesmo de alguns livros específicos agora. Kelly não perguntou exatamente quais livros ele queria. Após um momento de hesitação, ela tirou da bolsa 5 livros pretos, semi-transparentes e em formato de diamante. Só posso te emprestar 5. Em 3 meses você tem que me pagar. 10. Negócio. Precisa de um contrato de empréstimo? Claro. Saul arrancou uma página de um caderno em branco e eles concluíram sua primeira transação financeira. A primeira aula terminou, e a segunda foi a tão aguardada construção rúnica. A construção rúnica foi a base da conjuração de magias. Mas, para a decepção de todos, o instrutor era apenas um aprendiz de 2º grau. Esse cara foi ainda pior. Ele só demonstrou o desenho mais básico de runas uma vez e depois mandou todos praticarem por conta própria. A maioria dos novatos mal entendeu e pediu que ele repetisse a explicação, mas ele exigiu pagamento por uma segunda rodada. Quando Saul ouviu que custava dinheiro, desistiu de pedir. Ele se lembrou dos pontos de conhecimento que acabará de abordar e sentiu-se confiante de que os lembrava claramente. Então começou a visualizar a primeira runa básica em sua mente. Com os olhos fechados, a runa apareceu nitidamente em sua mente. Ele abriu os olhos, um pouco atordoado. Eu acabei de memorizar? Para ter certeza de que não era apenas memória visual, Saul pegou uma caneta e desenhou em um papel em branco. Ele comparou isso ao livro. Exatamente o mesmo. Até a curva de cada linha combinava. Ele fechou o livro e tentou novamente, desta vez usando uma caneta e tinta especiais. Seguindo o método do instrutor, começou a infundir magia na ponta da caneta. Essa parte foi complicada. A magia tinha que ser um resultado uniforme e coordenado com o controle mental para construir uma runa adequada. Um erro em qualquer etapa destruiria a runa e a transformaria em apenas mais um rabisco. Saul se concentrou intensamente. E então, sucesso! Embora tenha sido desenhada apenas em papel comum, a runa brilhava com um brilho mágico, e suas flutuações mágicas eram claramente perceptíveis.
Você realmente fez isso? Os olhos de Kelly se arregalaram em descrença. Ela estava planejando pagar por outra explicação, mas agora, vendo Saul ter sucesso na primeira tentativa, de repente ela sentiu que talvez pudesse conseguir também se esforçasse mais. Saul não a ouviu. Ele já estava se concentrando na próxima runa básica. O segundo. Sucesso. Grande sucesso. O terceiro. Sucesso. O quarto. Falha. Saul franziu a testa. O fracasso não foi porque ele se lembrou errado da runa, foi porque ele ficou sem magia. A magia dele só conseguia sustentar 3 runas? Ou houve um problema com a forma como ele produziu o resultado? Saul finalmente percebeu o quão perigosa a magia insuficiente pode ser. Não é de se espantar que Concha pensasse que o havia encurralado. Não é de se espantar que o mentor Kaz nem se desse ao trabalho de olhar para ele. O peito de Saul se contraiu por alguns momentos antes que ele se acalmasse. Porque há motivo para pânico, disse a si mesmo. Você já não se decidiu? Saul pegou a bola de cristal e o diagrama de movimento humano-monstro, e começou a meditar para restaurar sua magia. Magia baixa também tinha suas vantagens. É que ele podia se recuperar rápido. Você teve que aprender a ver as coisas racionalmente. O sucesso de Saul em desenhar 3 runas já havia chamado a atenção de toda a turma. Não apenas os novos aprendizes, até mesmo os veteranos e o instrutor ficaram chocados com a sequência de ondas mágicas vindas da direção de Saul. Alguns recém-chegados que planejavam gastar cristais para aulas particulares hesitaram quando viram Saul entrar em meditação após sacar apenas 3. Talvez a construção da runa dele tivesse alguma falha? Além disso, não se podia simplesmente interromper a meditação de alguém. Na primeira fila, os olhos do Duque brilharam. Ele sussurrou algo para seus 2 companheiros, pegou suas runas e foi para a frente. A maioria dos aprendizes trouxe alguns cristais de casa. O instrutor pareceu satisfeito por Duque ter sido o primeiro a se aproximar e sussurrou uma longa explicação, o que deixou os outros com inveja. Duque continuou concordando e com expressões de compreensão repentina, como: então é assim. No canto de trás da sala de aula, os olhos grandes e adoráveis de Angela deslizaram lentamente do pódio para o fundo, pousando finalmente em Saul, com uma expressão cheia de interesse. Capítulo 19. Embora tivesse que parar constantemente e meditar para restaurar sua magia, Saul ainda era o mais rápido entre os novatos no aprendizado de runas. Muitas pessoas não conseguiram nem desenhar a primeira runa no final da aula, mas Saul não era arrogante a respeito disso. Ele entendeu muito bem, se simplesmente desenhar runas já era tão difícil. Quem sabia quantos outros obstáculos o aguardavam quando chegasse a hora de realmente lançar um feitiço? Então ele não se apressou. Em vez disso, construiu algumas runas específicas repetidamente, com o objetivo de reduzir o vazamento de seu poder mágico, na esperança de construir mais runas com a mesma quantidade de energia, em vez de construir uma única runa e fazer com que a flutuação mágica seja tão alta quanto um trovão. Depois da aula, Saul educadamente recusou o convite de Kelly para caminharem juntos e foi testar sua energia mágica atual. Ele queria saber o quão inútil era realmente sua aptidão. Logo ele saiu da sala de testes, parecendo abatido. Mesmo que ele tivesse se preparado mentalmente, o resultado de apenas 3 joules de poder mágico ainda fazia seu futuro parecer sombrio. Não havia a mínima possibilidade de ele atingir 10 joules em 3 meses por meios convencionais. O que acontece se eu for reprovado no teste? Provavelmente morte. Saul seguiu a ladeira da Torre Leste até a biblioteca do 9º andar. Assim que atravessou a entrada, decidiu: em vez de morrer por ser reprovado no teste, é melhor arriscar tudo para passar. Perto da entrada da biblioteca, um homem estava sentado rigidamente encostado na parede. A julgar por suas roupas, parecia ser o bibliotecário. Saul se aproximou, pretendendo perguntar sobre as regras de empréstimo. Mas o homem alternava entre olhar com medo para o teto e olhar cautelosamente para o chão, como se algo aterrorizante pudesse explodir de cima ou de baixo a qualquer momento. Ele não respondeu nada a Saul. Saul olhou para onde o homem estava olhando, mas não notou nada em comum. Sem escolha, ele retornou à entrada e examinou cautelosamente as fileiras de estantes imponentes. Uma névoa tênue pairava pela biblioteca. Apenas as prateleiras perto da entrada eram claramente visíveis. Quanto mais para dentro, mais espessa a névoa se tornava, até obscurecer completamente as prateleiras ao longe. Cada estante tinha uma grande etiqueta na lateral, marcada com termos como classificação 0, classificação 1, e assim por diante. Claramente, os livros eram organizados por classificação de mago. Quanto maior a classificação, mais avançado e perigoso era o conhecimento. Saul caminhou pelo único caminho reto da biblioteca. Ele parou onde as prateleiras do rank 0 e do rank 1 se encontravam. Muitos dos livros tinham títulos visíveis na lombada. Alguns eram escritos na escrita noeica, mas a maioria usava outras línguas mágicas que Saul não reconhecia. A escrita nos livros do rank 0 causou apenas algum desconforto, não a vertigem intensa sobre a qual ele ouvirá falar. Pensando no novo aprendiz que havia sido cortado em tiras e plantado no canteiro de flores naquela manhã, Saul não ousou se demorar em nenhum dos roteiros desconhecidos. Depois de um momento na linha divisória, ele deu mais um passo para dentro da biblioteca e sua figura logo desapareceu na névoa branca.
Com a primeira pessoa fazendo a tentativa, naturalmente uma segunda e uma terceira logo a seguiram. Mais novos aprendizes entraram na biblioteca, olhando ao redor com curiosidade. Um deles tentou sacudir o bibliotecário sentado para acordá-lo. Mas no momento em que sua mão tocou o ombro do homem, a figura desapareceu no ar, sua mão agarrando apenas o ar. Como se tudo o que tinham visto antes tivesse sido uma alucinação. Os recém-chegados se entreolharam nervosamente, lembrando-se subitamente de quão sinistra era a Torre do Mago. Eles se amontoaram. Precisamos mesmo entrar? O clima aqui é realmente assustador. Não parece tão seguro quanto nos dormitórios, disse Jenna, uma garota tímida. Aquele criado já entrou. Você não está me dizendo que é pior do que um simples criado, está? Retrucou um aluno de feições marcantes. Podemos esperar aqui um pouco. Ver se acontece alguma coisa com ele, sugeriu Duque, que agora parecia mais subjugado do que antes. Desde que Saul o ameaçou, Duque diminuiu sua arrogância. Ainda assim, toda vez que ele olhava na direção em que Saul havia desaparecido, um lampejo de ressentimento passava por seus olhos, como se ele esperasse que Saul desaparecesse para sempre. Infelizmente para ele, Saul logo reapareceu da névoa, segurando um livro. O homem ansioso na entrada já havia sumido. Além de Saul e os poucos recém-chegados, a biblioteca estava vazia. Como faço para retirar este livro? Posso simplesmente sair com ele? Considerando o quanto os veteranos cobravam pelo ensino, Saul duvidava seriamente que a biblioteca fosse gratuita. 2 cristais mágicos por dia, ouviu-se uma voz repentina. Um homem idoso apareceu silenciosamente na entrada. Olhando mais de perto, ele tinha uma forte semelhança com o homem que esteve lá antes, só que significativamente mais velho. Tão caro. Saul esperava que a taxa de empréstimo fosse alta, mas não tanto. Mesmo assim, ele não pechinchou. Entregou os 2 cristais e saiu rapidamente da biblioteca. Agora ele estava em uma corrida contra o tempo. Vocês também estão pegando livros emprestados? Se sim, andem logo. Não me façam perder tempo. O velho, agora sorrindo ao receber os cristais, virou-se para os outros com uma expressão séria. Os recém-chegados balançaram a cabeça rapidamente. De jeito nenhum. A avaliação seria em 3 meses. Eles nem tinham terminado de aprender o básico do estudo da magia. Por que desperdiçariam 2 cristais mágicos em um livro obscuro? Que Saul era louco. Se não, então suma daqui, latiu o velho, desaparecendo novamente. Envergonhados, os outros saíram em silêncio. Naquela tarde, por volta das 14 horas, após um breve descanso, Saul chegou ao laboratório com seu livro recém-emprestado e um caderno em branco. Ele escolheu uma mesa vazia e imediatamente começou a copiar seu conteúdo. Logo, Angela e Duke também chegaram. Os 3 estavam sentados bem distantes, cuidando da própria vida. Por volta das 15 horas, o aprendiz de segunda categoria Mark entrou no laboratório com um homem de aparência nervosa. Enquanto conversava com o homem, os olhos de Mark percorreram a sala. Quando viu Saul sentado ali, são e salvo, um lampejo de emoção cruzou seu rosto. Pode ir agora. Entro em contato se surgir alguma coisa, disse Mark ao homem, passando então por Duke, que acabará de se levantar, e se aproximou de Saul. Duke sentou-se desajeitadamente. Concentrado em copiar, Saul não percebeu Mark até que uma batida suave em sua mesa o fez olhar para cima. Senhor Mark. Saul imediatamente se levantou, respeitoso, mas um pouco cauteloso. Você fez um ótimo trabalho de limpeza ontem. Melhor até do que eu teria feito sozinho, Mark sorriu. Mas eu reconsiderei. Acho que manter o laboratório pode ser um pouco demais para você. Não precisa mais fazer isso. Os dedos de Saul se curvaram lentamente em torno do caderno. Por que a mudança repentina de ideia? Teria algo a ver com o Big Pink de ontem à noite? Ou havia outro motivo? Saul hesitou. A experiência da noite anterior tinha sido assustadora, mas se ele não trabalhasse, não podia se dar ao luxo de fazer perguntas a Mark. Mas, Sênior, ele começou timidamente. Mark entendeu na hora e interrompeu. Se tiver alguma dúvida, pergunte diretamente. O mentor Cas me disse para cuidar de você. Obrigado, veterano. Saul endireitou as costas com os olhos cheios de gratidão. Os 2 pareciam mentores e alunos perfeitos. Nenhum deles mencionou os acontecimentos da noite anterior. Como Saul havia sobrevivido à provação, ele claramente não era uma pessoa comum. Sem ganho suficiente, Mark não ousaria provocá-lo novamente. Ele não tinha interesse em ser arrastado para problemas maiores. Ao mesmo tempo, ele decidiu oferecer a Saul um pequeno gesto de boa vontade para enterrar o que havia acontecido. Copiando um livro? Sim. Peguei um emprestado, mas é só por um dia, então pensei em copiar o que puder e estudar com calma. Deixe-me dar uma olhada, ver quais partes são úteis. Mark pegou o livro com entusiasmo. Ele olhou para a capa e congelou. Então olhou para Saul com descrença. Era exatamente o livro que ele havia mencionado a Saul no dia anterior. Um livro sobre modificação corporal de bruxos. A compreensão de Green sobre a modificação corporal feiticeira. Você realmente quer ler este livro? Saul assentiu calmamente em resposta. Capítulo 20. Marcos viu determinação nos olhos de Saul. Embora ele não conseguisse entender como o novato que tinha acabado de se tornar um aprendiz poderia decidir sobre modificação corporal no dia seguinte. Afinal, ele levou um mês inteiro de hesitação antes de ousar operar as próprias mãos. Mas agora, Marcos já conseguia ver algum valor em Saul. Qualquer um que conseguisse escapar do laboratório da meia-noite definitivamente não era um recém-chegado comum.
Ou ele tinha habilidades ou tinha um apoio poderoso. Você pode copiá-lo primeiro. Este livro é escrito de forma simples e direta. Se depois de lê-lo, você ainda quiser estudar mais a fundo, venha me procurar no laboratório. Estarei aqui o mês inteiro. O lado gentil do veterano Mark deixou os outros dois recém-chegados no laboratório com os olhos arregalados de choque. Obrigado, Sr. Mark. Saul sentou-se novamente. Não tinha muito tempo. Precisava copiar o livro o mais rápido possível. Mark deu espaço a Saul e foi até o outro lado do laboratório. Naquele momento, Angela, que estava observando em silêncio por um tempo, pegou o livro à sua frente, caminhou até Mark e abriu um sorriso doce. Senhor, eu falhei em alguns pontos enquanto tentava construir runas hoje. Você poderia me ajudar a ensinar? Ela segurou o livro até o queixo, tentando ao máximo mostrar seu lado mais fofo. Claro, Mark sorriu, 10 cristais mágicos ou 2 créditos. A centelha de alegria que acabará de surgir nos olhos de Angela se apagou instantaneamente. Ela só tinha algumas dezenas de cristais mágicos no total. Como poderia gastá-los em apenas algumas perguntas? Eu vou tentar descobrir sozinho. Ela retornou rapidamente ao seu assento, abaixando a cabeça profundamente, com medo de ver qualquer olhar de zombaria dos outros. Ela pensou que talvez tivesse que encontrar uma oportunidade para perguntar ao mentor Kaz, mas a performance dela e de Duke ontem não pareceu impressioná-lo. Será que ele viria ao laboratório hoje? O livro, A Compreensão de Green sobre a Modificação Corporal Feiticeira, não era grosso, apenas um pouco mais de 100 páginas. Também não era uma edição impressa, então não continha tantas palavras. Enquanto copiava, Saul até pulou algumas interjeições inúteis, concentrando-se apenas no essencial e fazendo anotações. Mas para um aluno que estava na aula há apenas 2 dias, entender completamente o livro foi mais difícil do que o esperado. Saul não se conteve e foi perguntar diretamente a Marcos. A julgar pela mudança de atitude de Marcos, Saul percebeu que ele estava tentando fazer as pazes. Mas por quê? Seria porque a sobrevivência de Saul o deixou cauteloso? Ou ele havia descoberto o envolvimento do Big Pink? De qualquer forma, Saul não iria perder a chance de colher algumas recompensas. Com a ajuda de Mark para resumir os pontos principais, a velocidade de cópia de Saul aumentou consideravelmente. Ele estava confiante de que conseguiria terminar de copiar todo o conteúdo importante antes do meio-dia do dia seguinte. Isso faria com que os 2 cristais mágicos fossem bem gastos. O mentor Kaz chegou novamente depois das 15h30. Mas ele tinha a testa profundamente franzida, aparentemente preocupado com algo difícil. Quando Duke tentou abordá-lo com uma pergunta, Kaz o dispensou sem dizer uma palavra. Só então os 2 recém-chegados entenderam por que outros aprendizes não foram ao laboratório para pedir ajuda. Aquele ensinamento paciente no primeiro dia tinha sido apenas um prelúdio enganoso. Assim que você entrou, ele imediatamente mostrou sua verdadeira frieza. O Duque não conseguia recuperar o senso de superioridade sobre Saul. Parecia inquieto e lançava olhares furtivos para Saul com expressões cada vez mais complexas. Mas ninguém esperava o que aconteceu em seguida. Depois de franzir a testa por um tempo, o mentor Kaz de repente caminhou até Saul. Mentor? Mark se levantou nervosamente, pensando que Kaz tinha vindo atrás dele. Mas Kaz parou bem na frente de Saul. Venha comigo. Saul ficou surpreso e depois encantado. Ontem Duke e Angela foram levados, enquanto ele foi deixado para trás, essencialmente abandonado pelo mentor. Mas hoje Kaz de repente se lembrou dele. O que mudou sua opinião? Saul rapidamente pegou seus livros e seguiu Kaz em silêncio. Eles seguiram a ladeira descendo a Torre Leste. De vez em quando, ao cruzarem com outros aprendizes, todos se afastavam e abaixavam a cabeça respeitosamente. Como novo aprendiz, Saul nunca havia estado nos andares inferiores da Torre Leste. Ele só sabia que os andares inferiores da Torre Oeste abrigavam os mordomos e os criados. O andar mais baixo era um depósito de lixo. Quando Saul varria os corredores, costumava levar o lixo para um depósito, onde outros o coletavam e descartavam. Ele nunca tinha ido ao depósito, então não sabia como era. Ele só tinha ouvido dizer que os criados que iam até lá eram todos veteranos, gente estranha que mal falava com os outros. Quanto mais desciam, mais fracas ficavam as luzes do corredor. Saul mantinha a cabeça baixa, logo atrás de Kaz, sem ousar olhar ao redor. Mas em sua mente ele contou os andares. 9, 8, 7, 2... Quando ele fez a contagem regressiva para 2, Kaz de repente se virou e o levou para aquele andar. Na entrada estava um homem que parecia pesar mais de 100 quilos, encostado na parede, imóvel. Ele bloqueou a maior parte do corredor. Kaz conduziu Saul pelo espaço restante. O grandalhão não reagiu. Depois de alguns passos, havia uma porta de madeira vermelha. Kaz empurrou-a para abri-la com um rangido alto. Quando Saul entrou, um fedor pungente misturado ao cheiro de sangue invadiu seu nariz. Ele imediatamente prendeu a respiração e olhou para seu mentor. Kaz ficou parado no meio da sala, completamente imperturbável, como se não tivesse nariz. As paredes estavam pintadas com um pó branco fantasmagórico. Escritas estranhas, como grafites, cobriam-nas com traços desordenados. Felizmente, embora parecesse caótico, a escrita não deixou Saul tonto. No centro da sala havia uma esteira rolante que se estendia da parede.
Sua entrada era coberta com borlas de couro preto, escondendo o que havia lá dentro. Ao lado do cinto havia uma mesa comprida, coberta com todos os tipos de caixas quadradas abertas de tamanhos variados. Essas caixas estavam vazias, mas suas bordas e cantos estavam sujos com algum tipo de resíduo pegajoso. Alguns até tinham aglomerados de cogumelos do tamanho das pontas dos dedos crescendo neles. Ferramentas como martelos e formões estavam penduradas em um lado da mesa. Debaixo da mesa havia uma grande caixa com rodas com a tampa aberta. Suas paredes internas estavam manchadas com marcas vermelho escuras, quase pretas. Aquela caixa parecia ser a fonte do fedor e do odor de sangue do quarto. Perto da parede do fundo havia outra mesa e 2 cadeiras, uma das quais foi casualmente puxada. Livros e folhas soltas de papel estavam empilhados sobre a mesa, junto com um porta-canetas caído e canetas espalhadas pelo chão. O primeiro e o segundo andares da Torre Leste são onde guardamos os corpos. Este é o segundo andar. Corpos. Os lábios de Saul se apertaram. De repente, tudo o que ele vira na sala se encaixou. Se você conseguir lidar com o trabalho aqui, ganhará 3 créditos por mês. Saul olhou para cima bruscamente. O manual do aprendiz dizia que um crédito podia ser trocado por 10 cristais mágicos. Mas os créditos tinham muito mais utilidades, e o inverso não era verdade, 10 cristais mágicos não compravam um crédito. Saul quase não conseguiu se conter. Eu quero, eu consigo, eu topo. Estava prestes a sair de sua boca. Mas então ele se lembrou de Angela e Duke do dia anterior. Será que eles também foram trazidos para cá? E depois mandados de volta para o laboratório por não atenderem aos padrões do mentor? O que você gostaria que eu fizesse? Saul perguntou, tentando parecer calmo e obediente. Processe cadáveres mutantes, respondeu Kais enquanto puxava uma alavanca ao lado da esteira rolante. O cinto começou a se mover. Logo, um cadáver fresco rompeu as borlas de couro e rolou diante deles. Saul esperava um trabalho relacionado a cadáveres, mas a visão de um corpo real ainda tirava a cor de seu rosto, fazendo-o dar 2 passos para trás. O corpo estava amarrado ao cinto e coberto com um lençol de couro preto. Seu rosto estava intacto e visível. Saul reconheceu imediatamente. Era o mesmo novo aprendiz que Kelly mencionara, aquele cujas pernas foram desfiadas e enterradas no canteiro de flores ontem.